Salve, 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 futuros residentes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seis que Mede. Estamos aqui de novo com essa figura maravilhosa do Dr. Fernando Neves, nosso psiquiatra, nosso professor de saúde mental e nosso apoio psicológico nas horas difíceis para vocês que são futuros residentes e estão morrendo de ansiedade sempre por algum motivo. Hoje eu trouxe o Dr. Fernando aqui para falar um pouquinho mais sobre como a gente pensa no longo prazo. E o tema da nossa live de hoje é "E depois da residência? Como pensar na carreira médica?". E o motivo pelo qual a gente trouxe esse tema para cá é porque quando a gente está se preparando para o vestibular de medicina, antes da gente entrar na faculdade, parece que tudo estará resolvido assim que o nome estiver no listão de aprovados, né? E aí a gente entra, vive uma certa lua de mel durante a faculdade por algum período de tempo e depois já começam os burburinhos a respeito da dificuldade em entrar na residência. E aí parece que existe um novo fim na vida, que é a residência médica, que depois dali todos os problemas estarão resolvidos. E aí vem questões de carreira, vem questões de relacionamento, então a gente precisa pensar sobre isso. E é para isso que a gente trouxe o Dr. Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado e obrigado. Vamos de novo. Vamos de novo. Fernando, a gente sabe que a gente tem esses movimentos aí de pensamento, né? Quando eu passar no vestibular vai dar tudo certo. Quando eu passar na residência vai dar tudo certo. E aí, às vezes, a gente acaba ancorando a nossa felicidade, o nosso bem-estar num evento futuro, né? O quanto tu acha que isso pode prejudicar a saúde mental de uma pessoa estar sempre ancorando a sua felicidade em uma prospecção futura? Bom, esse é um baita tema, assim, de terapia, né, cara? A gente sempre volta para isso, né? Eu gosto muito, eu trabalho bastante com isso. Então, assim, qual é que é o problema disso, né? Se tu tá sempre projetando em algo que tá por vir ou ser atingido, tem dois problemas. Em não conseguir atingir, e aí, então, aquilo vai ser devastador, né? E o fato é que esse tipo de funcionamento, ele se repete. Então, tu chega na faculdade, ela não preenche aquilo que tu imaginava. Não, então é quando eu for residente. Aí tu chega na residência, também não preencheu. Não, então é quando eu for especialista. Quando eu for, sei lá, chefe de serviço, não sei o quê. Enfim, trabalhar em tal serviço, né? Me destacar. Então, quando isso é uma questão emocional da pessoa, que ela fica direcionando, imaginando que quando ela atingir algo, vai preencher, isso não funciona. Porque tu tá sempre buscando, né? É tipo, eu me lembro daqueles desenhos de criança que era o cavalo com a cenourinha pendurada na frente, né? do rosto, que ele fica sempre andando. Então, isso nunca atinge. Claro que, né, pra nossa vida, tu tem que fazer uma graduação para ter um trabalho, né? Porque ser um especialista, tem que buscar uma especialidade. Então, aí, ok. O problema é quando isso passa da conta nessas questões psicológicas. E isso pode ser assim, por exemplo, não só faculdade, especialidade, enfim, mas assim, não, quando eu casar. Quando eu tiver tal cargo, quando eu morar em tal cidade. E isso está colocado indevidamente, não vai resolver, porque é uma questão da pessoa, e vai continuar o problema. E inclusive, aquela insatisfação de curtir o que está conquistando, né? Então, isso é um problema. Me fez muito pensar naquela síndrome do buyer's remorse, o remorso do comprador, assim, né? Que tu fica, tu vincula, meu Deus, quando eu conseguir comprar esse carro, aí tu compra o carro e chega a dar uma frustração, tipo, cara, minha vida não mudou quando eu comprei esse carro. Eu esperava mais disso, né? Então, realmente faz todo sentido. Eu sou um estudante da filosofia estoica. E os estoicos têm dois exercícios que são pilares, assim, do seu modo de pensar. Um deles é o fato da gente tentar se conectar com o presente, né, Fernando? Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode falar mais sobre a importância disso. E outro valor muito importante dos estoicos é que eles chamam de premeditatio malorum, é pensar como seria se as coisas dessem errado, né? Então, tu julga esses recursos terapêuticos interessantes para uma pessoa assim que está se ancorando muito no futuro? Primeiro, saber usar alguma ferramenta para te vincular no presente, assim, se tu souber nos dizer como é uma maneira de fazer isso, seria interessante. E segundo, tu acha que é interessante para essa pessoa visualizar a possibilidade daquele plano grandioso não dar certo? Tu acha que isso é uma ferramenta importante? Claro, porque é vida real, né, cara? E assim, a medicina é isso, a gente não quer perder, a gente perde, né? De vez em quando. Não toda hora, de preferência. Então,
O esforço disso é quanto mais a pessoa se conhecer, e a gente volta sempre para a questão psicológica, mais ela vai conseguir se dar conta disso e fazer e lidar. Uma pergunta que eu faço, né, muito para meus pacientes de psicoterapia: mas aí se eu não conseguir, não der certo, não conseguir, não, né, eu tenho que conseguir. Tá, e se não der? E aí? Aí a pessoa para assim, vamos pensar? Porque existe essa possibilidade. E o problema dessa possibilidade é que a ideia está tão centrada naquilo para as coisas darem certo que, em não acontecendo, então falhou. Aquela vida está perdida, é um lixo, está destruída. E não, aquilo não decreta quem tu é. Não deu certo. Vamos embora, vamos, né, se entender, juntar os cacos e vamos para frente. Quando isso não tem uma estrutura, quando a pessoa não tem uma estrutura psicológica, né, cara, isso vai ser devastador. Ela não vai conseguir tanto lidar com o fracasso, com a falha, que acontece, é inevitável, né, na vida, quanto focar no agora, porque ela está sempre planejando ou imaginando que isso, aquilo, aquele outro. E inclusive, não curte o momento, né? Não vive as coisas que têm que ser vividas. Inclusive, né, hoje em dia tem uma questão assim que se fala que não, está se romantizando o sofrimento. Não está se romantizando o sofrimento. Nós estamos lidando com vida real. Ela é sofrida, ela é difícil. Não tem como a gente sacar esta parte da vida. Então, a gente tem que lidar também com os momentos difíceis, né, da vida, né, cara? Com o agora que não tá legal. Bom, não tá legal. Se a gente vai se lembrar, né, cara? R1 é divertido, né? Super legal. Um caos. Tá louco, tu não sabe nada, né, cara? Vai pra matar todo mundo, né, cara? Então, assim, é um horror, né? Uma responsabilidade. Sabe tanto que um doutorando sabe e tu trabalha como especialista, né? Tu tá armado com carimbo, né, cara? Então, assim, é assustador, né, cara? Mas, assim, aquilo ali é o real e tá tudo certo. Claro que, né? Tu vai sair desse pavor, né? R2 já é mais tranquilo, R3 mais ainda, né? Uma outra especialidade. Então tem toda essa questão do momento, né? De conseguir dar conta e em si, né? Da sua estrutura para dar conta, né, cara? E é muito legal que a filosofia, ela se confunde muito com a psicanálise. Então, isso é uma reflexão bem interessante, assim, até escapando um pouquinho do foco, que historicamente, cara, algumas questões filosóficas assim foram andando junto com a teoria psicanalítica e psicológica. Então, vê que em pontos distantes, sem se comunicarem, as pessoas, o ser humano estava pensando meio parecido. Então, o que tu está falando é uma versão do que a gente vê na teoria psicanalítica, só que descrita de uma outra forma, mas do mesmo conteúdo, vamos dizer assim. Então, olha que interessante, né, cara? Tu sabe que eu tenho um amigo que é um grande estudioso de escritos religiosos. E é um cara extremamente racional, filosófico, inteligente. E ele já me ajudou diversas vezes a entender melhor citações de livros que são religiosos, assim, né? Porque, segundo ele, na religião tudo é figurativo, né? E a religião é a respeito de nós mesmos e não das outras pessoas. Então ele falou muito para mim sobre uma frase bíblica que fala sobre, né, o que seria uma afirmação de Deus, é eu te amo na escuridão. Que não seria o fato da gente ser amado por um ser, né, que está sobre as nuvens, mas talvez o fato da gente se amar naquilo que a gente é ruim, naquilo que a gente não consegue lidar bem. E vou conseguir chegar no fio da meada com esse pressuposto aqui, que é... Esses dias eu olhei um post teu que eu achei fantástico sobre uma frase de um paciente teu que disse assim, cara, para fazer psicoterapia tem que ser muito macho. Né? E eu acho que a psicoterapia, ela é realmente a respeito da gente lidar com a nossa escuridão, né? Onde eu quero chegar com isso, Fernando? Tu acha que talvez a pessoa estar vinculando tanto a sua felicidade ao futuro possa ser um sinal de uma certa dificuldade de lidar com algum processo que até não está à luz da consciência no momento presente? Totalmente, cara. Quando a gente vincula a nossa felicidade a algo principalmente externo, deste sentido, assim, como uma meta atingível, que aquilo ali vai me fazer feliz pleno, claro que vai me fazer feliz atingir, passar na residência, mas assim, que aquilo ali dá o significado da minha existência. Não, pera um pouquinho, o ser humano não é só isso, tá, é importante, mas tu não pode ser só isso, tu é uma pessoa, antes de ser um médico, um estudante, um especialista, tu é um homem, enfim, nós somos homens, enfim, uma pessoa, uma mulher, que tu tem os teus valores, quem tu é, o teu caráter, as coisas que tu gosta, que tu te interessa,
as tuas coisas boas e a tua escuridão. E a gente tem que lidar com a nossa escuridão. Então, tu depositar tudo naquilo ali, cara, isso é muito perigoso. E é extremamente comum. Extremamente comum as pessoas fazerem isso. E aí elas vivem insatisfeitas, né? Esse tempo eu tô com tem uma paciente que, né, enfim, vem coisas muito frases, assim, muito importantes, assim, né, que são as intervenções na psicoterapia. E ela chegou para mim um tempo e falou assim, tava falando do sofrimento dela, eu falei, tá, mas tu é feliz? Aí ela parou, pensou, mas quem é feliz sabe? Sim, quem é feliz sabe que é feliz. E a pessoa nunca parou para pensar que ela não é feliz e que ela não sabe por que ela não é feliz. Então, o que tu tá fazendo? E assim, pessoa super bem sucedida, tudo que queria atingir já atingiu, com sobras. E tu não sabe se tu é feliz? Eu sei que eu sou feliz. Tu sabe se tu é feliz? Com certeza. Sabe? Consegui tudo que eu me direcionei? Não. Tive Nem que... vou. Exato. O que eu vou fazer? Mas eu sou feliz, assim, e tô bem tranquilo. Claro que eu posso me desafiar, conquistar mais coisas. Dá, estamos, né? Enfim, sempre tentando aqui, né? Até inclusive. Mas a gente vai ter que lidar com essa parte, né, cara? Que não vai dar certo algumas coisas e, bom, é isso aí. Eu sou quem eu sou feliz, eu não fui um fracasso. E tem coisas que não deu. Sabe, Fernando, que eu sou um defensor da restrição de carboidratos, né? Eu gosto muito da dieta low carb, eu tenho essa dieta como estilo de vida já há quase 10 anos. E quando me perguntam, Will, todo mundo precisa fazer restrição de carboidrato? Eu digo, cara, não. Tem gente que não precisa fazer restrição de carboidrato. Mas eu acredito que todas as pessoas seriam mais saudáveis se tivessem certo controle sobre o seu consumo de carboidratos, né? Então, do ponto de vista populacional, eu afirmo isso categoricamente, com frequência nas redes sociais. Do ponto de vista populacional, eu acredito que se a gente diminuísse o carboidrato, a gente teria uma população mais saudável. Eu quero te fazer uma pergunta nesse mesmo tom. Tu acha que todo mundo precisaria fazer psicoterapia? Sim. Isso é fantástico, cara. Nos pacientes de terapia, ele depois que desenvolve, assim, né? Aí é a parte chata, vamos dizer, da terapia, porque ela demora, né, cara, para dar resultado. Mas assim, ficar legal em forma, demora, né? Ficar legal com uma questão de uma alimentação adequada dentro de 10 anos, demora, né, cara? Então, e aí os pacientes que já estão numa caminhada, assim, tem pacientes, assim, de 3, 4 anos, assim, que são os mais iniciantes, assim, vamos dizer, e eles falam assim, né? Todo mundo devia fazer isso aqui, muito impressionado, assim, né? E aí é muito legal, né? Que aí começa assim, isso aqui é tipo um superpoder, né? Porque tu entende as pessoas, tu se entende os outros. Com certeza, cara, todo mundo se beneficiaria, não precisa ter um problema, né? Tem uma questão que eu tenho falado, assim, é entender a terapia como assim, poxa, a gente vai na academia ou faz um esporte, tem lá um instrutor, um professor, a gente não está buscando, né, especificamente se tornar um super atleta, não, é se manter saudável, bem fisicamente. Então, o acompanhamento psicológico, enfim, a psicoterapia é a mesma coisa, né? É um suporte ali para te ajudar na vida, não é chegar num ponto, né, que nem corrigir assim um parâmetro que não tá legal, né? Tá com anemia, tem que corrigir ali, deu, né, cara? Não, é um acompanhamento e vamos desenvolvendo e caminhando e pensando e lidando, e entendendo. Então, eu não sei qual é que é o teto do desenvolvimento emocional de cada pessoa. Não tem um teto. Não existe. Né, cara? Vamos indo e vamos se entendendo. Então, vamos aumentando a carga. E assim, cara, as pessoas me perguntam, os pacientes de psicoterapia, mas quantas, as pessoas, né? Todo mundo devia fazer psicoterapia assim. Aí, cara, já tentei achar trabalhos, assim, achei trabalhos, mas assim, não tão bons, assim, para dar uma amostragem. Talvez, cara, assim, ó, 0,2% da população mundial faça terapia e não quer dizer que é uma terapia boa. Entendi. Sabe, assim, muito pouco. Mas assim, ajudaria muito, um monte de problema, cara, que a gente não precisaria ter, porque as pessoas estão botando as suas coisas emocionais ali e aquilo se torna trânsito. Discussão na internet, tem muita questão da pessoa que ela tá botando ali, um baita tema, que enfim, não é bem o propósito aqui, inveja, cara. Inveja é um sentimento humano que tá totalmente ligado com a pessoa e não com o outro. Mas aí é uma discussão bem ampla, né? Mas enfim, todo mundo devia fazer terapia, cara. E uma frase que tu disse agora nessa tua afirmação me chamou muita atenção, porque me lembrou de algo pessoal. Tu falou, cara, no início demora. Porque eu me lembro muito bem, quando eu comecei a fazer psicoterapia, que era um monólogo praticamente, né, cara? E hoje eu percebo que, obviamente, o terapeuta precisa conhecer a pessoa antes de fazer intervenções. Então, às vezes, por muito tempo, tu vai lá e tu vai te abrindo e tu vai diminuindo
as tuas, né, inseguranças, as tuas retaguardas, tu vai deixando a pessoa entrar e aí a pessoa vai conhecendo os teus mecanismos e aí ela é capaz de fazer as intervenções. Sim. Então requer uma certa paciência para que a gente, opa, agora começou a fazer efeito mesmo, né? Mas quase todas as intervenções em medicina, elas são assim. É um processo, né, cara? Às vezes eu costumo explicar, assim, pro paciente que é mais objetivo, assim, né? Pragmático. Exato, pensamento mais concreto, racional, me explica, né? Hoje tem muito esse pessoal de tecnologia, né? E aí, assim, cara, mas me explica como é que é esse cara. Eu tô te ensinando, assim, agora, né, na terapia, o processo é aprender letras, cara. Pra depois a gente formar frases, como se fosse uma programação. Pra aí a gente fazer linhas. Pra aí a gente começar a escrever. O código. Exato. E aí, tá, mas então a gente escreve o código. Não, aí depois de um código, cara, a gente começa a desenvolver outros códigos, que é ampliar isso, né, cara, para dar uma ideia do que acontece. Isso tem um processo, e as pessoas não vêm do mesmo lugar sempre, Claro, né, cara? claro. Tem gente que vem mais para trás, tem gente que vem mais para frente. Às vezes tem um momento de vida que a pessoa tá que a gente tem que lidar com aquilo, uma questão de trabalho, de vida, de família, de casamento, enfim, que a gente tem que focar naquilo e aí depois a gente vai trabalhar para montar uma estrutura, né, cara? Então, demora, né? Tem uma historinha, não sei se dá pra contar. Claro. Dá pra falar palavrão também? A gente coloca um pi depois, né, Ederson? Tá. Então, assim, paciente que veio, assim, um cara muito bem sucedido, mas sempre insatisfeito, não conseguia entender por que ele não conseguia curtir a vida dele. Atingiu tudo com muitas sobras, tudo certo, família, né? Tudo certo e tal. Aí, cara, mas assim, o que nós vamos fazer aqui? Ele chegou pra mim, já tinha um ano. O que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Cara, nós temos que entrar aí dentro de ti, cara. A gente tem que acessar o que tá dentro de ti pra entender por que que tu não te sente bem com a tua vida. Porque se a gente olha o script, tá tudo perfeito. Olha as fotos do Instagram. Faz o checklist. Tá tudo lindo. Por que, cara? Aí ele falou assim, cara, ele olhou pra mim assim, cara, tem muita merda. Eu falei, beleza, cara, vamos entrar na merda. É aí que nós vamos mergulhar. É aí que nós temos que ir, cara. Por que que tem tanta merda? Vamos resolver isso aí. Enfim, e aí nós entramos. E assim, aí a largada é doída. Claro. É sofrido. E, entre aspas, tem que ser porque a gente tem que ver o que tá doendo, qual é o problema. Tu vai no dentista com o dente doendo, ele não vai ver os dentes tão bons, ele vai ver o dente tá ruim, né? Até que depois começa a ficar bom, ou pelo menos, né, cara, não quer dizer que não tem mais sofrimento, mas é muito mais fácil de lidar com o sofrimento, né, de dar conta, né, cara. Então, é isso aí, né? Bom, enfim, essa é a história também do cara. Cara, eu acho que essa parte inicial da nossa conversa deixa bem claro que pra gente até estruturar, prospectar o futuro, começa de dentro, né? A gente conhecer os próprios pensamentos, os próprios mecanismos, as próprias defesas e entender que a ancoragem da felicidade a um evento futuro é, às vezes, um pedido de socorro, né? Mas a gente precisa também pensar num contexto mais amplo da nossa vida, assim, até após a residência, né? Que é uma coisa que parece que não existe para quem tá vivendo o período que o pessoal tá vivendo agora. Então, em termos de relacionamentos, em termos de construção de carreira, como é que tu vê que a gente deveria estar organizando isso desde o tempo que a gente está lá na faculdade de medicina, assim, quais são os potinhos que a gente tem que deixar prontos para receber alguma energia nossa? Como é que tu vê essa condução de prospecção de longo prazo? Tu vê, né, como a gente vai criando essas relações, né, cara? Por exemplo, a gente tem as relações dos colégios de faculdade, que encaminha, que pode contar os de residência, depois os de serviço, enfim, né? Então, a gente vai criando, se estruturando, assim, os relacionamentos. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, né? Essa ideia da pressão que se imagina que tem sobre aquele momento, e aí não tem mais nada, assim, afora, assim, vamos dizer, adiante daquilo. Então, a pessoa fica sobrecarregada, né, naquela situação. Então, só que, claro, é um processo, né, cara? Então, imagina a gente dar conta de tudo que a gente sabe hoje na faculdade. Não tinha como, né? Não tinha Jamais. como, né? Então, assim, mas isso vai acontecer, vai se desenvolvendo e aí a gente vai também ampliando, né? Então, na faculdade já é mais difícil, alguns conseguem se destacar, assim, conseguir fazer isso mais fácil, né? Com outros colegas, com professores, com residentes, com serviços, né? Já vai tendo enfim, já vai sendo mais flexível o cara, né? Na residência, aí sim, né? O cara vai conseguindo, porque a gente tem muito contato com outras especialidades, com outros colegas, né? Então aí tu vai ampliando, tá? Entendendo mais aquela tua posição como um médico, um especialista, uma referência de paciente para assumir, discutir, né? Resolver algum problema para alguém, ajudar. Toda essa evolução
que a gente vai tendo, e depois a gente tá meio que só, né? Solitário quando termina, né, cara? Claro, meio que trabalha em um serviço e tal. É difícil se estabelecer e é sofrido, e aí também tem que fazer, tem que trabalhar, tem que criar um nome, tem que estudar, enfim. Mas as coisas vão acontecendo, né, cara? À medida que a gente vai conseguindo fazer tudo assim com equilíbrio, né, cara? Conseguindo se envolver com outras pessoas, enfim, com o serviço, estar presente, pensar, né, no que quer, no que está buscando. Hoje em dia eu vejo muito, assim, jovens, assim, recém-formados, especialistas, que eles não sabem o que eles querem fazer. Eles não sabem o que tu quer, cara. Qual é a tua ideia, Então, não sei, tudo bem, tu não é obrigado a saber no primeiro dia após a residência, mas vamos pensar, né, pra onde tu quer ir. Quais são os passos que tu julga assim inegociáveis para a gente fazer essa progressão de uma forma ordenada e, enfim, que não acabe gerando essa sensação de que a gente se tornou um lobo solitário lá no final do processo, entende? Eu me identifico um pouco com esse teu relato de que parece que a partir do momento que tu terminou a residência, cara, aí tu tem que criar o teu método de atendimento. Tu não tem mais aquela pessoa a quem se reportar e tu também não tem mais aquela pessoa que vai te respaldar, entende? Então, para essa construção de uma identidade do médico na sua carreira, quais tu julga que são os passos, assim, dos quais o cara que tá lá na faculdade já tem que pensar assim, ó, cara, de fazer isso eu não posso abrir mão. Isso é legal, né? Eu vivenciei isso, assim, a faculdade te ensina medicina, ela não te ensina a ser médico, né? 2 médicos, para mim, me ensinaram a ser médico, né? Um cirurgião geral lá de Porto Alegre, que ele era até pai de uma colega minha, eu acompanhei ele durante toda a faculdade, eu aprendi a ser médico com ele, fui aprendendo. E a minha chefe na residência, ela me ensinou como ser um médico. Então, tem esse processo e cada um vai ter as suas referências, né? Enfim, na formação. Ter essas referências é um passo fundamental. Exato, né, cara? E aí a importância de fazer residência, né, cara? Porque, claro, tem cursos, tem especializações, mas a residência, claro, tem sofrido, não sei o quê. Aí vem aquela conversa de estar romantizando o sofrimento. Não, é a residência. É difícil, é sofrido. Quem quer ser R1 de novo? Ninguém, né? Porque já foi, né? E foi importante do jeito que foi, mas enfim, também não é divertido, né, cara? Mas é necessário. Então, estar nesse meio vai te aproximar de referências. A faculdade, professores que tu vai pegar coisas boas deles e coisas não tão legais, coisas que tu vai achar legais, coisas que não. Mas ali a gente vai montando isso, né? Para cada um para si. Vai construindo essa ideia. E vai ter um período que nem tu falaste, depois tu te forma ali, tu termina e tu não sabe ainda. E tá tudo certo, porque realmente agora tu vai ter que fazer a tua história, né? Tem gente que já entra num serviço, já é filho de médico, enfim, é uma outra história, é diferente. Mas de maneira geral, não. Então, tá tudo certo que tu vai ter que agora é contigo. Agora é só contigo. Antes tinha que ter sempre alguma coisa, né? Tinha que ter cursinho, tinha que ter faculdade, tinha que ter residência, o R4. Agora não. Agora é só contigo. Cara, eu achei fantástica a tua frase. A faculdade te ensina medicina e a vida te ensina a ser médico. Eu até acho que a gente pode elaborar essa frase melhor. Ederson, põe na minha aí, ó. Tá na minha já? Depois tu manda essa frase pro chefe. A faculdade te ensina medicina, os 6 que te ensina a passar na prova, e a vida te ensina a ser médico. É isso aí. Mas é muito bom ter um insight, cara, de que essa insegurança, ela faz parte da criação de identidade também, né? Porque a gente não pode ser a impressão de um médico, mesmo quando, como tu disse, eu tô ali dentro de um serviço com um super cirurgião, meu pai era médico, eu tô me inserindo no consultório dele. É muito importante que a pessoa busque a sua identidade e não torne a sua medicina uma reprodução da medicina de outra pessoa, porque isso torna o trabalho maçante, né, cara? Sim, e sofrido, né, cara? Sofrido, exatamente. E aí cai mais uma vez naquilo que tu fala desde o início desse podcast, que é se conhecer, né? Se conhecer. Exato, cara. Isso é determinante, assim, pra gente conseguir encarar, seja o que for. Não estamos falando de medicina, mas pode ser ter família, casamento, trabalho. Isso vai ser determinante para desempenhar. Não quer dizer que é para ter sucesso sempre absoluto, não, porque isso não é real, não é a vida. A gente não tá sempre dando certo, acertando tudo, né, cara? Tudo sempre perfeito.
Fala muito sobre psicoterapia no teu perfil, né, Fernando? Falo Qual é bastante. o arroba aí para o pessoal poder te seguir e ouvir sobre isso? É @dr de Dr. Fernando.Neves. Bem simples. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado por mais essa. Foi um prazer imensurável. Da mesma forma, cara. Tá. Um prazer. E Muito obrigado. com certeza teremos outras oportunidades para discutir saúde mental com os nossos aluninhos aí. Turminha, muito obrigado pela presença de todos, que vocês tenham um dia maravilhoso pela frente aí e lembrem-se de cuidar da sua saúde mental, né? A saúde do corpo e a saúde da mente são absolutamente complementares. Essa sinergia é necessária para vocês terem uma vida vibrante, para vocês colocarem mais vida nos anos que restam a vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!